Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira de live. E hoje nós vamos ter um tema provocador, que na verdade é um questionamento. E aí, você ajuda ou você atrapalha? Levando em consideração de que nós estamos num mundo que de alguma maneira está num processo de reabilitação. E aí, dentro desse processo de reabilitação, nós fomos convidados a um exercício da prática, né? A um autocuidado, a um cuidado com o outro que convive com a gente, mas de que forma a gente maneja esse cuidado? De fato, a gente auxilia ou a gente mais que atrapalha? Né? Quem somos nós? Qual é o nosso papel dentro desse mundo? Então, hoje o nosso tema vai ser muito reflexivo nesse aspecto, onde a gente vai começar a pensar quem somos nós dentro de nós e, obviamente, quem somos nós na vida das pessoas que nos rodeiam, seja na nossa família, seja em nosso trabalho, seja num grupo de amigos, sei lá, na nossa faculdade, enfim. Então, nós vamos pensar um pouco, né? Quem somos nós nesse mundo. E aí, nosso convidado é um psicólogo pernambucano, Alessandro Rocha, que vai estar conosco aqui, enriquecendo esse tema, debatendo e trazendo para nós também algumas colocações, algumas reflexões e, por sua vez, algumas sugestões de que forma a gente pode ir se percebendo dentro desse contexto. Então, se você entende que esse conteúdo ele é relevante, avisem as pessoas, né, das redes sociais de vocês que nós já estamos aqui ao vivo, para que a gente possa ir começando a construir o tema. Então, eu já vou dando boa noite a quem está por aqui. Boa noite, Carol, Gleiriston, boa noite, né? Sejam bem-vindos. A Supere, que é a Alessandro, que já está aqui conosco, que eu já vou colocar na live. Então, avisem as pessoas para que o Instagram, ele entenda que esse conteúdo ele é relevante e que, de alguma maneira, ele pode ajudar, auxiliar as pessoas a pensar. Então, vamos pensar um pouco, né? Qual é o nosso papel nas relações, né? Mas, sobretudo, quem somos nós dentro da gente, porque a forma como a gente se relaciona com o mundo também representa muito a forma como a gente se relaciona conosco. Então, vamos começar a construir esse tema e eu já vou colocando Alessandro para que a gente não perca tempo, para a gente possa ir começando a construir o tema, porque ele é provocador. Tá? Então, vou convidá-lo e já colocar aqui. Boa noite, Mariana. Boa noite, Silvânia. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Vamos esperar a Alessandro entrar para a gente... Oi, Boa Alessandro. Boa noite! noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Né? Mais uma Que vez estamos aqui alegria! em plena pandemia ainda, né? Nos encontrando. E eu sempre digo que quando a gente acaba trazendo as lives, você também tem um ritmo muito bom de lives aí na sua página. Eu acho muito importante, porque você também traz temas que são extremamente relevantes. A gente, de alguma maneira, oferece um serviço de utilidade pública e traz uma psicologia menos complicada, para que a gente possa refletir, ainda que a gente não esteja num processo de sessão terapêutica, mas que a gente traga uma provocação, uma reflexão. E aí eu já comecei, né, falando que o nosso tema hoje é uma pergunta provocadora. Mas aí eu quero que Sim, você comece a se apresentando e aí a gente já vai começando a pensar sobre essa provocação que essa pergunta nos convida. joia. Muito obrigado, Júlia, pelo convite. É uma alegria estar contigo, mesmo que
seja online, né? É um aprendizado constante, né? A experiência das lives faz com que a gente estude, aprenda cada vez mais, não é? Também adoro as tuas lives. Então, para quem não me conhece, eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, tenho aplicado essa abordagem na minha prática clínica, como também sessões na terapia EMDR, que eu tenho ajudado algumas pessoas também nessa perspectiva, e sou o CEO, né, o gestor da Supere Psicologia, que lá é uma equipe maravilhosa com alguns psicólogos em Recife, no Rio Mar Trade Center, e estamos lá numa equipe atendendo as pessoas, e a gente tem um enfoque tanto dos atendimentos nessa abordagem, né, cognitivo-comportamental, como também cursos que a gente promove para profissionais de diversas áreas, como também serviços de consultoria para empresas, lideranças, né? Então, é sempre uma alegria poder ajudar, contribuir significativamente na vida das pessoas, né? Uma alegria, uma emoção grande, né? Poder fazer isso. Eu sou suspeito para falar da psicologia. Né? E esse tema maravilhoso, maravilhoso, adorei, escutei ele assim super com vontade de agarrar e poder provocar e trazer muitas ideias, né, sobre isso, né? Até falei, e aí, você ajuda ou atrapalha? Né? Exatamente. Foi E muito aí eu já legal. vou começar numa provocação, porque o tema é muito Uhum, isso mesmo, é reflexivo. E aí eu estudando o tema, Alessandro, eu encontrei um termo que pós-guerra, em 1945, os soldados pós-guerra, eles começaram a usar um termo para chamar o mundo de mundo VUCA. O que isso significava? Que era um mundo incerto, era um mundo volátil, era um mundo vulnerável. 2020, a gente entra num processo pandemia. E aí, a sensação é que um VUCA, né, entrou em erupção. O mundo entrou, de alguma maneira, em erupção. E aí, a partir dessa erupção que o mundo entrou, ele foi um grande convite a descobrirmos qual é o nosso papel, né? Tanto no nosso mundo, no mundo em que a gente faz parte, seja da nossa família, né? Seja do nosso uhum, trabalho, seja junto aos nossos amigos. Então, a partir disso aí, eu queria que você já começasse a falar, quando você escuta esse termo, né, mundo VUCA, né, que traz uhum. a vulnerabilidade, a coisa mais volátil, que lá pós-guerra foi bem definido, nós, de alguma maneira, também estamos vivendo um cenário pós-guerra, só que uma guerra um tanto diferente, lá de 1945. Mas queria que você começasse falando um pouco sobre essa mera coincidência que a gente começa a alinhar quando a gente pensa nesse tema. Sim. É muito importante nesse processo de construção pessoal, no autoconhecimento, se dar conta de que tanto existe o caminho da busca de segurança, por a gente ter um certo controle, né, ter as informações, né, ao nosso acesso e poder estar consciente daquilo que vai acontecer, e as pessoas buscam essa segurança, né? Tem esse lado, né? Nessa construção, mas também tem um outro lado de que existem as transformações, da gente poder acompanhar a evolução, a construção desse caminhar que é a descoberta de novos caminhos, atalhos, caminhos com pedras ou asfalto, e isso faz parte do caminhar. Então, é como se o cérebro ele precisasse tanto construir, né, algo,
né? Se apegar àquilo que a gente pode ter controle, mas também o processo de mudança, de dinamismo, de provocação naquilo que é necessário para acompanhar e alcançar aquilo que se quer alcançar. E nessa transformação, ela é individual. Esse processo que cada um faz, cada um tem o seu ritmo, não dá para exigir a mudança, né? E que as pessoas façam ou entendam, né, o que a gente gostaria que ela entendesse a nosso tempo. Né? Então, é um constante ensinar, que é o relacionamento, como também aprender o que as outras pessoas têm a nos ensinar também. E essa transformação ela é individual, né? Essa mobilização do movimento, né? De mudança, de perceber nesse vulcão de transformação, digamos assim, que é cada ser humano, né, Júlia? E essa construção me faz lembrar de uma história da metáfora ou fábula que é a da águia, né? A águia tem uma característica, né, em determinada fase, momento da vida, dela ir no alto de uma montanha e fazer um processo de transformação, que é arrancar todas as penas, quebrar as garras e o bico, espera nascer tudo de novo para poder alçar novos voos, né? E esse processo é fundamental para que a gente possa estar inteiro nisso. Por isso, a relevância e a importância da psicoterapia, né? Onde cada um vai construir esse momento no seu ritmo, mas em algum momento vai ser necessário, porque é muito difícil as pessoas mudarem crenças, ou seja, aquilo que elas acreditam sobre elas, sozinhas. Não é necessário de um olhar de uma pessoa, uma outra pessoa, um especialista, um profissional de saúde, para ajudar nesse processo de rever ou construir recursos, técnicas, ferramentas para poder construir a mudança de crenças ou rever aquilo que ela pensa sobre ela. E isso é caminhar, é uma construção, faz parte das mudanças, né? Nada é para sempre, né? Faz parte dessa construção, né? De mudanças naquilo que a gente quer alcançar, né? Pensando nessa metáfora que você trouxe, né? E nesse desafio que é viver, que na verdade é um convite a uma grande flexibilidade cognitiva, que é como você diz, é muito difícil, principalmente para algumas pessoas, por marcadores de personalidade, inclusive, ter essa flexibilidade de modificar as crenças acerca de si, acerca das pessoas e até do mundo, né? Que é a forma de como a gente se relaciona conosco, com as pessoas e com o mundo. Pensando nisso, Alessandra, quando a gente pensa né, em descobrir quem somos nós dentro da gente, para aí a gente descobrir, de fato, se ajudamos ou atrapalhamos, a gente vai em busca desse autoconhecimento que você bem frisou aí. E aí a minha pergunta nesse mundo em que as pessoas elas estavam fugindo muito delas mesmas, a gente sabe disso, né? Se ocupando demais e fugindo de pensar sobre si, sobre a própria vida, sobre essa busca de um autoconhecimento, porque isso é um processo construtivo, sim. Como pensar isso se as pessoas vivem numa velocidade que muitas vezes, para elas têm realmente uma dificuldade de desacelerar e olhar para dentro de si e descobrir quem sou eu dentro de mim, né? E aí, como que a gente pode trazer essa questão dessa reflexão nesse mundo que ainda assim, ele deu uma desacelerada,
Mas para algumas pessoas, ao invés de isso ser transformador, fazer feito o voo da águia, arrancar as penas, arrancar as unhas, esperar nascer de novo para ter novos voos, teve algumas pessoas que não conseguiu fazer isso e se Uhum. angustiou ainda mais. Então, Uhum. precisou de um pouco mais de tempo, mas não soube lidar com o tempo que teve, ou que ainda tenha. Uhum. Então, como que a gente pode pensar esse exercício aí dessa autoconsciência, desse autoconhecimento? É, eu costumo dizer, sabe, Júlia, que feliz daquele que aprende com os exemplos dos outros. Porque necessariamente a gente precisa passar pela dor para construir a nossa mudança, né? Então, tem pessoas que nem sempre usa da autocrítica, né, para perceber o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de dissonância cognitiva, né, que é perceber, né, quando realmente precisa procurar ajuda, que tem uma percepção de estranheza, se tem algo errado consigo mesmo. Então, é o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é a autocrítica. Então, a gente vai perceber, né, num consenso da realidade, o que é que normalmente a maioria das pessoas fazem, né, e a gente perceber cada contexto e que cada um é inserido para poder dar os primeiros passos nessa direção da mudança. Então, tem pessoas que, digamos assim, que não foram, né, ao topo da montanha ainda. Tem pessoas que passam muito tempo lá no topo da montanha. E tem pessoas que já voaram depois da transformação e muito, né? Então, cada um vai aproveitar a oportunidade, mas tem pessoas que só vão aproveitar a oportunidade através da crise, né? Que é o significado da crise. Crise significa oportunidade de crescimento, né? E esse ritmo, esse processo é de cada um, né? Tem pessoas que me perguntam: Alessandro, o que é que eu faço para que tal pessoa reconheça que precisa de ajuda, ou que precisa mudar, ou que precisa de terapia? Na verdade, quando a pessoa não busca ajuda, é porque ela está desmotivada. Então, ela não enxergou ainda a necessidade de fazer as mudanças. Então, quando a gente pensa motivação, é porque está ligado à necessidade. Se ela não enxergou a necessidade de mudança ainda, então ela não vai dar os primeiros passos. Então, na verdade, a gente vai procurar estimular, né, essas pessoas em direção dela perceber essa necessidade. E uma das formas é provocando perguntas, reflexão, porque tem pessoas que têm dificuldade de ouvir críticas. Então, tem pessoas que têm uma autocrítica e tomam a iniciativa de fazer o processo de mudança. E tem pessoas que requerem estímulos de outras pessoas para poder fazer, né, os passos de mudança. E não tem como dar os primeiros passos se ela não perceber a necessidade de fazer, né, tal mudança, né, e tal comportamento. Então, quando a gente pede isso a alguém, de preferência falar baseado no comportamento, porque tem pessoas que querem ajudar e acabam rotulando, né? Do tipo, você é um chato, você é irresponsável, você... Né? Então, você acaba rotulando. A pessoa que recebe, ela não vai sentir a necessidade, porque é como se ela tivesse errada ou inadequada, e todo mundo, a tendência vai ser de defender a própria dignidade, porque aquilo ela recebe como uma ameaça, né? Então,
vai ter esses dois caminhos, sabe, Júlia, de da gente, né, construir o autocrítica em prol dessa mudança, como também a gente receber estímulos de outras pessoas, ou oferecer estímulos a outras pessoas para que elas possam também buscar o ritmo delas, o momento delas. Isso começa no individual, né? Nessa percepção das necessidades humanas, que são diversas, né? E aí, já pensando nisso que você está dizendo, né, tem um dito popular que a gente precisa de vez em quando se fazer, é quem somos nós na fila do pão, né? Somos aquele que vai Sim. ligar, aquele que vai incentivar, somos aquele que vai criticar, somos aquele que vai sair da nossa zona de conforto para ajudar quem está precisando lá fora, nós somos aquele que até ligamos, mas ligamos para uma crítica, ligamos para não incentivar, entendeu? Ou para Uhum. dizer que a gente é que estava certo e a pessoa que estava errado, né? Então, quem somos nós na fila do pão? Porque isso aí a gente também tem muito esse papel. E uma das coisas que você, como você é psicólogo, assim como eu, e a gente é clínico, né? Sim. O que a gente percebe muitas vezes? A gente tem uma família e um membro em terapia. E aí tem um meme, que também quando eu pensei nesse tema, eu só pensei nesse meme, que é o pedreiro ali deitado, alisando o cimento, deixando tudo muito Ah, organizado, sim. e um gato Adoro isso. pisando, né? E assim, terapeuta e a família é o gato, né? Que sai pisando tudo. Uhum. E o terapeuta tá ali, tadinho, tentando, né, deixar as coisas muito reguladas dentro da possibilidade. Então, Uhum. muitas vezes a gente percebe, por exemplo, que a pessoa pertence a uma família que não consegue definir o papel que ela tem na vida daquele membro. Então, ela não sabe se ela ajuda ou se ela atrapalha. Porque ao passo que ela diz, você precisa ir para uma terapia, quando a pessoa entra num Uhum. processo de terapia que traz alguma mudança, um discurso de mudança, de flexibilidade, de posicionamento, a família começa a minar isso aí. Então, como que fica isso, Alessandro? Para nós, que a gente tem muitos colegas terapeutas aqui na live, né? E tem algumas pessoas que são familiares também, de pensar o seu próprio papel, né? De que forma eu estou Uhum. contribuindo ou não para esta pessoa. Sim, é verdade. Na família existe os contextos onde é uma aproximação, né, de vínculo, né, de muita proximidade, e aí vai aparecer situações da origem familiar, por características. Tem famílias que são muito próximas, né, e alguns conceitos falam, né, aglutinada, É. aquela muito junta, faz tudo junto, e né, final de semana o tempo todo se reunindo. E tem famílias que são mais dispersivas, né? Que tem uma característica tendenciosa a ser mais individual, de fazer as coisas muito sozinho, não se envolve na família, não se visita com frequência. Então, vai de acordo com a origem familiar que cada um tem. E, como toda família e gera aprendizados, cada um precisa fazer os processos de mudança e é necessário que haja uma confiança, uma aproximação e perceber, né, quando é necessário essa mudança. É porque existem segredos, nem sempre se vai revelar tudo ou vai passar para outra pessoa o que é de característica do núcleo familiar. Então, muitas vezes, tem uma tendência a se guardar segredos, né? É o que a gente chama de segredos de família. Então, quando se fala dessa pergunta, o que ajuda e o que atrapalha, né, a gente precisa pensar a quem, para quem, né? Então, depende do objetivo que cada um tem para alcançar, né, aquilo, né? Então, quando o pai está trabalhando, está buscando o sustento da família,
e chega do trabalho em casa para poder descansar depois de um dia de trabalho, e chega em casa e vê os pratos sujos na pia, que estava contando que o filho ou a filha fosse ajudar para lavar, então ele pode pensar, bom, meu filho está me atrapalhando, né? Como também o filho ou a filha quer sair para uma festa, né? E o pai não quer deixar ele ir para a festa. Então vai acontecer dele poder pensar, bom, meu pai está me atrapalhando, né? Então é importante pensar no objetivo, né, que se quer alcançar para poder começar a entender se realmente está atrapalhando ou não. Por isso a importância na relação familiar, estabelecer o diálogo, a compreensão, né? Um emite uma mensagem, o outro entende e vice-versa, né? Ou até testar, né? Bom, eu entendi isso que está dizendo, eu entendi bem, né? E a gente testar a comunicação também, porque às vezes pode ficar confuso, né? Então é necessário que cada um repense, né, sobre os objetivos pessoais que você quer alcançar para poder interpretar se está atrapalhando realmente ou se está ajudando, porque depende da pessoa que tem esse olhar, né, diante daquilo que a pessoa quer quanto objetivo, não é? Isso. E uma outra coisa, como você bem colocou aí, é tudo muito um processo de percepção. Sempre que a gente recebe um paciente, uma das coisas que a gente, no processo da psicoeducação, é de que a gente já coloca que a gente não sofre necessariamente pelas situações, mas da forma como eu interpreto, né? A situação, que eu penso sobre ela. Então, por isso que pessoas vivem a situação muito semelhante e saem delas de maneira muito distinta, porque depende muito da leitura que a gente faz. E aí é como você diz, vai depender de que lado da calçada nessa família eu acabo fazendo parte. Horas eu sinto que estou sendo ajudado, horas eu posso sentir que estou sendo atrapalhado, né? E aí, Uhum. como você também nos lembrou, as famílias que são mais aglutinadas, aglomeradas, que são emaranhadas, elas trazem elas têm a tendência a trazer uma dificuldade muito grande de autonomia para os seus membros. Sempre tem um membro que é aquela pessoa que toma as decisões, é que resolve tudo, é quem vai dando os comandos, e que chega uma hora que você percebe quando os filhos vão para a vida, eles têm muita dificuldade de tomada de decisão, porque alguém sempre tomou decisão por eles, alguém sempre resolveu, então são egos distônicos, porque precisam da aprovação do outro. E aí a gente começa a perceber que essa relação, como foi estruturada na família, ela começa a ir para fora, para uma relação de amizade, para uma relação amorosa. Então, são pessoas, às vezes, por exemplo, com a tendência a ficar mais dependente do outro. E aí entra um outro dado também, que como a gente está pensando na forma, quem somos nós dentro da gente e com as pessoas que a gente se relaciona, seja de ordem qual for o relacionamento, muitas vezes a gente desenvolve um relacionamento abusivo, por exemplo, né? Em que atrapalha a nossa vida e a vida do outro por conta daquilo que a gente demanda do outro. Eu entrego tanto boleto emocional, eu gero tanto boleto emocional que às vezes o outro não consegue corresponder, porque eu tenho uma demanda que vai para além do que o outro pode suprir, e às vezes eu estou colocando o outro no lugar de suprir algo que não é o papel dele, né? E aí a relação que poderia fluir de uma maneira muito, muito saudável, ela começa a perder um pouco disso, porque no começo era algo que me ajudava, mas que passou a me atrapalhar, né? Ou vice-versa. Também tem isso, né? Então, Porque partindo envolve do... também essa característica de superproteção, né, Júlia? Porque a superproteção faz com que os filhos não desenvolvam habilidades sociais o suficiente, causando essa sensação de dependência, de não conseguir tomar decisões, né? E o quanto que se
conta muito com a ajuda de outras pessoas, ou seja, se gera muita expectativa sobre os outros, acaba correndo o risco de se frustrar, né? Então, quando se gera muita expectativa, acaba correndo o risco de interpretar também que aquela relação está atrapalhando. Bom, está me atrapalhando porque não está me ajudando mais, né? Então, se gera muita expectativa, também pode haver frustração, né? É porque, na verdade, nossas relações são pontos de projeção e nós fazemos muitas projeções, né? Daquilo que a gente espera que o outro ofereça, nos traga, e muitas vezes o outro não consegue entregar isso. Ou porque a gente não comunicou da forma adequada, como você disse, que às vezes algumas comunicações elas vão ter ruídos, ou porque também o que eu estou demandando da outra pessoa não é o papel da outra pessoa, né? Então, nesse entender de quem somos nós na fila do pão, entendendo que a fila do pão é a vida, né? Eu preciso me reconhecer. Quais são as minhas necessidades? E aí a prática desse autoconhecimento, que você já começou a live bem nos lembrando, né? É um mergulho interior. E que não necessariamente é algo muito fácil de fazer e não necessariamente todo mundo se disponibiliza a fazer. Porque mergulhar interiormente implica em mudanças comportamentais, né? Porque quando eu entendo como eu sou, porque funciono como eu funciono, eu começo a compreender as mudanças que eu vou precisar fazer. Mas aí eu preciso entender se eu estou disposto àquelas mudanças, porque talvez sim, mudar vai incomodar as outras pessoas. Vai me incomodar também, vai incomodar algumas pessoas, não porque a gente ficou ruim, não, mas é porque eu comecei, por exemplo, a dar não, que eu não dava antes, né? Eu comecei a me posicionar que eu não me posicionava antes. E aí, se aquela pessoa começa a achar que minha mudança está atrapalhando, eu preciso ter muita autonomia emocional para entender que, óbvio, que aquilo ali tá gerando um incômodo na outra pessoa, mas não porque eu estou sendo ruim, e sim porque eu estou me cuidando mais. Ou talvez, se eu não tiver muita autonomia emocional, eu começo a voltar para aquele lugar, porque eu não quero perder as pessoas, porque eu não quero desagradar as pessoas, né? Porque eu não quero que as pessoas pensem mal de mim, ou deixem até de gostar de mim, porque a gente também tem uma necessidade muito grande de ser aceito, de ser amado, de ser validado, de ser reconhecido, né? Muito. E aí, quando a gente vê, a gente está num papel que não nos agrada, e aí a gente fica ali. E aí, como bem a Ana Paula colocou, né? A gente tem uma dificuldade de sair da zona de conforto, ainda que ela implique mudanças, e muitas vezes mudanças muito saudáveis, mas a gente tem um pouco de dificuldade. Eu não sei se você percebe isso também, né, Alessandro? Sim, sim, percebo. Né? Um abraço para a Ana, que está acompanhando a nossa live, tantas pessoas aí, né? Muito bacana isso, né? O momento de vocês contribuírem, né? Para a nossa reflexão. E esse contexto, né? De alinhar expectativas, né? É muito importante saber o momento de fazer acordos, né? Porque enquanto que a gente ficar preso a uma ideia de que atrapalha ou que está ajudando, né, tanto a pessoa pode ajudar, mas ela, né, se não estiver olhando para si, ela pode se prejudicar, como também a pessoa que está atrapalhando pode ativar, né, expectativas frustradas, né, que não está sendo atendida. Então, o risco dos dois lados é ativar uma emoção, né, chamada raiva. Né? Então, é muito possível ativar isso, porque depende da nossa interpretação. Né? A nossa interpretação é que dá a direção da emoção. Né? Então, toda emoção é liderada por um pensamento, por uma interpretação que a gente faz da situação. E nós somos líderes das nossas interpretações. Se
existe a oportunidade da gente poder esclarecer, né, determinado conflito ou situação, que a gente faça de forma madura, de forma, né, legítima, né, ponderando sempre os dois lados, para que seja viável, né? Porque nesse autoconhecimento, como a gente falou, a gente precisa considerar no autoconhecimento a motivação pessoal, as crenças, o potencial, as limitações, as emoções envolvidas, e o momento de descoberta vai fazer valer a pena no posicionamento em a cada fase de mudanças que a gente esteja inserido, né, no contexto da vida, porque é construir e desconstruir, né, nesse processo dinâmico da mudança da vida. E aí faz eu lembrar, sabe, Júlia, também, uma outra historinha, que é a fábula do porco-espinho, né? Uhum. Então, a gente perceber, né, o que ajuda e o que atrapalha, e aí, né, o porco-espinho, né, numa situação de frio, da geleira, e vai, né, se aproximando, e todos os porcos-espinhos ficam juntos para se aquecer, né? Só que tem que ser numa medida que não atinja o espinho, né, no corpo do outro, né? E na tentativa de se aquecer, pode, né, machucar a outra pessoa. Então, quando está muito próximo, pode machucar a outra pessoa. Então, a gente saber uma medida de distanciamento de forma tal que a gente consiga se aquecer, né, no caso, a historinha do porco-espinho, mas que também a gente não fira a outra pessoa, né, o outro porco-espinho, né, na convivência em família, isso, né, em contexto de trabalho, em contexto, né, social. Então, isso é muito presente. Então, a metáfora do porco-espinho fala muito, né, sobre isso. É que é um grande dilema nosso. A gente tem realmente essa necessidade de interação muito grande, mas interagir significa chegar muito próximo dos espinhos do outro. E também apontar os nossos próprios espinhos. E muitas vezes a gente não se dispõe nem a essa medida, como você colocou aí, essa linha que é tênue, que a gente vai por intuição se definida, eu posso ir até aqui, daqui eu não posso passar tanto, porque talvez eu vá ferir, né? E aí tem pessoas que não conseguem ter essa medida, e por não ter essa medida, elas se afastam, né? Porque aí o dilema é exatamente isso. Quanto eu me aproximo, onde eu tenha uma medida de proximidade, mas uma proximidade de segurança, que os meus espinhos não te espetem, e eu também não seja espetado pelos seus espinhos. Porém, viver socialmente é isso. E aí, o que foi que aconteceu? Com o processo da pandemia, voltando um pouquinho ao nosso mundo VUCA, né? O vulcão que entrou em erupção e trouxe Sim. muitos desdobramentos emocionais, a gente teve um pensamento, a princípio, que eu digo que foi um pensamento mágico, tá, Alessandra? Porque a gente pensou assim, poxa, agora eu tenho um tempo para viver com a minha família, eu tenho um tempo para integrar, para cuidar de mim, para fazer isso, para fazer aquilo. Só que o que a gente percebeu? É de que quanto mais a gente aprofundou no convívio, porque a gente não tinha esse convívio, não parava para ter esse convívio, né? À medida que a gente romantizou essa ideia, a gente teve muita dificuldade de lidar com esses espinhos. Porque vieram questionamentos, vieram diálogos que eram adiados, né? Que eram terceirizados, que eram postos para depois, em um outro momento, agora eu estou cansada, agora eu não tenho tempo. E aí, quando a gente viu, sobrou tempo. E aí começamos a ter que entrar e realmente e descobrimos quem somos nós dentro do nosso ambiente familiar. Qual é o nosso papel, que horas vamos ajudar e que horas vamos atrapalhar, sim. E vamos ter que ter essa autocrítica consciente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a gente pode desenvolver essa nossa capacidade de autocrítica consciente, né? Partindo do princípio de que a autocrítica, né, é uma reflexão sobre quem somos
e como atuamos na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Uhum. Nesse processo de autocrítica, a gente naturalmente vai perceber de imediato situações de sofrimento. Então, vai vir primeiro a emoção de desconforto. Tem pessoas que sentem tristeza, raiva, ansiedade, angústia, culpa, medo, né? São emoções de desconforto que pode ser a primeiro momento mais fácil de identificar, né? E aí, percebendo esse sofrimento, é que ela vai sentir a necessidade de procurar recursos, né, para desenvolver, para aperfeiçoar. Né? No autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, a gente vai ver que existem caminhos, né, de ou adquirir conhecimento sobre si ou sobre algo, desenvolver habilidades, né, e desenvolver atitudes, né? Então, é um comportamento que se fazia, né, e não procurar fazer um outro comportamento, é o que a gente chama de mudança de hábito, né? É o poder do hábito, e mudar pequenos comportamentos pode ser um passo, né, a partir de colocar em prática sobre o que se quer mudar, o que se quer melhorar, né? Então, tanto a gente vai perceber, né, pessoalmente, né, como as outras pessoas podem sinalizar de alguma forma. Então, vocês podem perceber se tem um familiar, se tem alguém que fica do nosso lado reclamando sobre algo, né? Então, se a pessoa está reclamando, é porque existe algum motivo, né? Ninguém reclama simplesmente à toa. É necessário perceber o que é que está acontecendo, o que está fazendo ela reclamar, né? Com frequência. Tem um comportamento que você possa estar fazendo que, né, não está gerando mudança, na verdade, quem é que precisa mudar? É você ou a outra pessoa? Né? Então, é perceber de forma autocrítica, é avaliar, né, cada situação na interação, né, se está alcançando um resultado, um objetivo, né? Alinhar expectativas e objetivos faz parte desse processo para que visualize o que realmente precisa ser alcançado. Então, construir, né, a partir de uma percepção das reclamações pode ser um outro caminho, né? De questionar, poxa, fulano está reclamando tanto comigo, né? O que é que está acontecendo? E chega junto para poder esclarecer, né? E não simplesmente ficar calado, né? Porque de forma inabilidosa tem pessoas que podem ficar calados, né? E não falar nada, e a outra pessoa que espera a resposta, ela pode começar a interpretar que ela é inadequada, ou que a culpa é dela, né, se ela fez alguma coisa errada, porque a pessoa, né, que ficou da resposta não deu resposta, simplesmente ficou calado. Então, ficar calado não é uma maneira habilidosa de esclarecer com maturidade sobre o que se quer alcançar. Então, pode-se perceber que está atrapalhando ou ajudando, né, de uma forma pontual sobre a interação, sobre uma melhor convivência. E, às vezes, é necessário estabelecer algumas regras. Né? A regra de convivência é uma coisa boa. Sim. Porque são parâmetros. Né? Então, quando um conflito ele permanece, ele existe, ou existe problemas na comunicação, ou porque é necessário estabelecer algumas regras ou alguns parâmetros de avaliação. Porque a avaliação de estar achando ruim, de estar atrapalhando, pode ser só sua, mas de acordo com os seus critérios, e não com os do outro. Né? Então é necessário alinhar essas expectativas para poder continuar a melhora.
E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, como você disse, sobre o nosso parâmetro e o parâmetro do outro, eu uso muito no consultório uma metáfora, né? Que eu digo que a gente tem que ter muito Uhum. cuidado para não olhar pelo buraco da nossa fechadura para o outro, né? Porque aí, ou medir o outro dentro da minha métrica, né? Como eu meço, eu Uhum. espero que o outro meça também. E talvez isso não aconteça. E tem uma outra coisa, né? De que eu acho que é importante que a gente fale aqui, porque a gente está falando de autoconhecimento, de disponibilidade, de vulnerabilidade, de sair de zona de conforto, né? De compreensão do nosso papel no nosso mundo e no mundo do outro que nos rodeia. Mas a gente precisa também saber o quanto somos compassivos na vida. Porque a Uhum. passar pela capacidade de uma autocrítica consciente, como você bem trouxe aí para a gente, né? Uhum. Passa pela uma questão da capacidade de desenvolver o quanto somos compassivos conosco e com o próximo. Agora, para a gente desenvolver isso, uma coisa que eu percebo, né, que Ana colocou aqui, que às vezes algumas pessoas elas calam para evitar o conflito. E eu vou além. Uhum. Há quem cale para evitar o conflito e há quem cale porque tem um pensamento de que você vai adivinhar o que eu estou pensando, que é a distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental. Né? Ah, mas É. eu sou casado com você há 20 anos. Ah, mas eu sou sua filha. Ah, mas eu sou sua mãe. Ah, mas eu sou seu irmão. E basta a gente se olhar. Que aí você já deveria Uhum. saber, já deveria saber que me desagrada, que, sei lá, ou que me fez bem. E não é bem por aí. Né? Porque dentro da nossa família ou do ambiente em que a gente mais está inserido, muitas vezes a gente espera que o outro faça uma leitura mental, né? Nossa, Sim. de que aí é onde entra, como você disse, o ruído da comunicação. Se aquilo se Uhum. perpetua, né? Se a queixa é muito recorrente, o que a gente não está conseguindo comunicar? Né? Uhum. Qual é o lugar que eu tô que eu não estou conseguindo fazer a tua leitura, que eu não estou te ouvindo da forma adequada? E muitas vezes passa justamente pelo pensamento de que, por nós pertencermos a essa família, ou estarmos casados há muito tempo, ou ser amigos há muito tempo, né? Ou trabalharmos juntos há muito tempo, você já deveria saber o que eu estou sentindo. E muitas vezes não tem como, ou na grande maioria não tem como, porque a gente não consegue fazer essa leitura mental. Claro que por uma afinidade tem determinadas coisas que a gente percebe, mas tem Uhum. coisas que não. E aí, como você disse, gera emoções disfuncionais e a mais presente, né? A queixa, ela sendo recorrente, a emoção mais presente vai ser raiva. Como você É. não percebeu? Como você não viu? Não, não Uhum. vi. Porque Uhum. há uma máxima também terrível, que Ana Paula colocou aqui, a pessoa cala para evitar conflito. E tem uma máxima Sim. social, que eu digo que eu não concordo, mas as pessoas perpetuam de que quem cala consente. Será? É. Né? Os nossos silêncios não necessariamente são consentimentos. Às vezes são para evitar o conflito. E da mesma forma que tem gente que explode, há quem imploda, né? Uhum. Né? Implode. Somatiza, adoece, vem uma série de sintomas, né, Júlia? É verdade. Exatamente. Então, tudo isso aí é gerador, é elemento estressor, né? Uhum. É um elemento muito estressor. Então, para eu decidir, ou pelo entender se eu ajudo ou atrapalho, né? Eu preciso entrar numa capacidade de respeitar a diferença do outro em relação a mim, né? A diferença de pensamento, da forma de lidar, da forma de se integrar, o papel que cada um exerce. E eu preciso compreender também que a partir do momento que eu, por exemplo, como membro da família, eu olho para alguém e digo que ela precisa mudar, eu preciso aprender a lidar quando essa mudança chegar. Porque Uhum. muitas vezes, né, as pessoas elas dizem muito, você precisa mudar. É igual a história de me diga a verdade. E aí a gente vai dizer a verdade, a pessoa se ofende profundamente e às vezes se intriga pro resto da vida, porque pediu, Uhum. mas não estava pronto para ouvir.
né? Uhum. Então é a mesma coisa. Se eu digo, olha, você precisa mudar. Quando a pessoa entra num processo de mudança, eu preciso ter a maturidade de compreender e abraçar aquela mudança, que talvez não seja bom para mim, mas que é bom para o outro, porque ele estava precisando justamente dessa mudança, Sim. né? E você colocar isso é muito pertinente, porque a gente pensar sobre o atendimento individual e o atendimento de casal, como eu faço, é, perceber a diferença, o que é demanda e o que é questão individual, é da pessoa, né? Que cada um pode perceber o que é individual, e o que é da relação, né? Então, quando envolve o casal, quando envolve questões familiares, mães e filhos, mães e filhas, ou pai e filha, pai e filho, então envolve o que é da relação, né? E diferenciar o que é questão, né, que precisa ser mudada individualmente e o que na relação precisa ser modificado, né? E construir esse caminhar abrir mão do ponto de vista, né, como se fosse uma verdade absoluta, para poder enxergar outras possibilidades de entendimento sobre a questão conflito que porventura possa estar acontecendo. Então, eu quero incentivar as pessoas, né, de poder criar caminhos de esclarecimento, né, de poder se aproximar e poder esclarecer os conflitos que precisam ser, né, feitos para não levar meses, anos sem se falar, né? Então é um prejuízo muito grande. Então, se tem caminhos, né, de poder esclarecer e poder negociar em termos de comportamento, o que, é que pode ser feito, vejo como muito favorável, sabe, Júlia? E separei também uma frase de reflexão, né, além da dica do livro que você pediu, que está aqui também separado, é uma frase de Sócrates, que diz o seguinte: quem não se conhece dificilmente saberá o que quer de verdade e como chegar lá, diz Pois o é, Sócrates. Então, como é que a resume gente vai tudo. saber? Como é que a gente vai saber, né, aonde a gente quer chegar se a gente não se conhece o suficiente, né? Então, é criar oportunidades, né, de aprender, né, com as experiências da vida. Então, a gente poder carregar essa bagagem, né, da nossa experiência e levar, né, para onde a gente for, para poder a gente abrir a sacola da experiência, né? Ah, já sei, já passei por isso. E aí vai lá, pega aquela habilidade, usa aquele recurso, que deu certo antes, aperfeiçoa para poder colocar em prática no momento apropriado, não é? Exatamente. E E a essa dica. sua frase resume Uhum, muito do que a gente vem dizendo, né? E como eu comecei falando sobre os navegadores da guerra, né? Da Segunda Guerra, os navegadores portugueses, eles têm uma máxima que eles dizem o seguinte, que barcos são seguros no porto. Só que barcos não foram feitos para ancorar no porto. Assim somos nós, né? Nós somos seguros na nossa zona de conforto, naquilo que a gente domina, mas nós não fomos feitos para viver o tempo todo da mesma maneira, né? Porque a vida, ela muda, ela é transitória, ela é impermanente, e nós também somos mutáveis. Se nós pensarmos, não vamos muito longe, em nós há 2 anos atrás, mudamos, né? E uhum, precisamos refletir. Dentro do nosso processo de mudança, ajudamos mais ou atrapalhamos mais? uhum, Quem fomos nós aí, né? Fomos a pessoa que foi mais disponível, a pessoa que foi amparar, né? A que foi uhum, ali ouvir, ou a que foi ficar em silêncio calada, ou fomos a pessoa que foi ali uhum, apontar o tempo todo.
como se tivéssemos verdades absolutas e um manual para uma vida perfeita, né? Então, isso que você trouxe, né, sobre essa frase de Sócrates é muito reflexiva. Porque aí bem, se eu não sei quem sou eu, tampouco sei onde eu quero chegar, né? Ando E o meio que é à que a gente quer de deriva, né? verdade, né? O que a gente quer Ando à deriva. verdadeiramente, né? Exatamente. Isso. E aí a gente já está se encaminhando já para os nossos minutos finais de nossa live, e aí eu queria que você Sim, deixasse uma dica de livro, né? E fizesse as sim, suas sim. considerações finais sobre esse tema que, para mim, eu já adorei, né? Porque Eu aí a gente também. trouxe algumas provocações. Joia. A dica de leitura que eu trouxe é essa do Brené Brown, tá? É a leitura, o tema A Coragem para Liderar. Liderança é um tema que me aquece o coração, porque eu já trabalhei com consultoria e, né, estudei muito sobre liderança, né, habilidades, né, do líder, e a Brené Brown falando, né, sobre questões de vulnerabilidade, ela fala sobre os obstáculos, né, como sendo o caminho, os mitos da vulnerabilidade, o chamado da coragem, e a relação da vergonha com a empatia. Eu achei bem interessante, né? Então, a dica de leitura é essa, né? Que está bem apropriada ao nosso tema, porque se a gente interpreta que está ajudando ou está atrapalhando, é porque, de alguma forma, somos líderes, né? De perfis e características diferentes e temos habilidades, né, de forma que vai ajudar ou atrapalhar, porque tem habilidades e valores que contribuem para um trabalho em equipe e tem valores que não contribuem para o trabalho em equipe, que é justamente o ajudar ou atrapalhar, né? Então, o que é importante num processo de família é poder todos agirem como um trabalho em equipe, de poder se ajudar em prol do crescimento de todos, o crescimento da maioria. Então, o que é discernimento é pensar, né, no que ajuda como um trabalho de equipe, de cooperação, né? Essa dica que eu quero destacar, né, é agradecer a todos que acompanharam a live, e convidar todos também para seguir lá o Instagram da Supere, né, e ver lá o conteúdo. A gente tem trocado várias dicas e informações, né? Quem está seguindo a Supere, que siga aí a Júlia. Então, é uma troca, um aprendizado muito gostoso, que a gente possa estar na caminhada da vida sempre buscar caminhos de superação, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né, depois de um dia inteiro de trabalho. Ontem eu sei que você teve live também, está aqui comigo, Venhamos. né, vindo ao meu Instagram, eu já fui ao seu Instagram. Sigam a Supere, a Alessandra traz conteúdos semanalmente muito reflexivos e muito rico, né? E vocês também, que são seguidores da Supere, me sigam. A gente está aqui. Na Sim. verdade, de alguma maneira me alegra muito, porque vários colegas nossos, psicólogos, se uniram, psiquiatras também se uniram em trazer conteúdo que possa ajudar as pessoas em um momento tão delicado que a humanidade ainda vem atravessando, porque nós sabemos que o mundo adoeceu ainda mais com o processo da pandemia, né, do desdobramento da saúde mental. Então, quando a gente pensa nesse tema, é um convite para que a gente pense qual é o nosso papel. E aí, como você trouxe uma reflexão, eu também vou fechar essa live com a seguinte reflexão. O que a gente tem Legal. hoje de mais rico para a gente oferecer para alguém é uma coisa chamada tempo. Quando eu me proponho, né, a descobrir quem sou eu, né, eu também me proponho, em algum momento, dedicar um tempo para mim e um tempo para o outro. Quando a gente faz isso, quando a gente se disponibiliza a trazer um tempo para o outro, a gente está oferecendo o que há de melhor.
Então, é muito Uhum. importante que vocês compreendam que o tempo que a gente tem ao lado da vida das pessoas que nos rodeiam, que a gente desenvolva uma capacidade, um olhar compassivo e acolhedor, para que esse tempo ele seja aproveitado de uma forma que lá na frente, se a vida nos separar, que a gente saiba que a gente construiu um memorial. E não que a gente entre numa capacidade de lamento de que assim, meu Deus, por que eu critiquei tanto, né? Quando eu poderia entrar numa outra posição. Eu não preciso ser reforçador de um comportamento disfuncional, mas eu também não preciso entrar como um processo de crítica de verdade absoluta de que eu sei mais do que você, eu estou melhor do que você. Então, quando a Uhum. gente tira um tempo, a gente tira o bem mais precioso, porque a gente sabe que ele tem sido No bem mais tempo. É precioso e verdade. valioso. Né? Então, isso Uhum. é muito importante. Mas para que a gente dedique tempo ao outro, é importante que a gente dedique tempo a nós. Então, pensem quem são vocês na vida de vocês. E aí a gente descobre como seremos na vida das outras pessoas que nos rodeiam. A todos vocês que estiveram Bom. aqui, muito obrigada. A live vai ficar salva. Divulguem se vocês entendam que alguém vai gostar de ver esse tema, né? Ela Uhum. vai ficar à disposição. E mais uma vez, Alessandra, obrigada. Legal. Obrigada a todos que estiveram presentes Obrigado. aqui Fico à disposição conosco no nessa direct, caso noite. vocês queiram algo, né, perguntar alguma coisa específica, fico à disposição. Júlia, muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos, hein? Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Boa Um forte noite. abraço, gente. Obrigado. Valeu.